Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre dano moral versus mero aborrecimento. É um projeto em conjunto com o professor Palomares e LAC Concursos. Isso, nós vamos discorrer sobre as teses do dano moral, bem como os entendimentos sobre mero aborrecimento aqui no direito do consumidor, mais precisamente na jurisprudência nacional. Então esse curso, como vocês podem observar, já puderam observar aí com as aulas passadas, nós temos trabalhado tanto a parte teórica quanto a parte prática. Nós já aprendemos aqui a questão da evolução histórica do pensamento jurídico das relações de consumo, conseguimos identificar o direito do consumidor como um direito fundamental, classificar o direito do consumidor, identificar o sujeito consumidor com as três teorias, finalista, finalista mitigado e maximalista. Nós conseguimos também conhecer a figura do fornecedor, diferenciar o que é uma relação civil pura de uma relação consumerista, onde vai recair aí as benesses do Código de Defesa do Consumidor, e aí nós adentramos a questão das espécies de responsabilidade civil e que podem ser utilizadas no Código de Defesa do Consumidor com as relações de consumo. Feito esse breve relato aí dos nossos módulos anteriores, passaremos agora a discorrer acerca da responsabilidade civil, mas mais precisamente aí quanto à sua natureza jurídica. Então, hoje, neste módulo, nós vamos entender ou buscar entender a questão de como é realizado o quanto indenizatório, qual é a natureza jurídica da condenação por danos morais. Então, nós vamos passar aí pelas espécies de natureza jurídica e irei identificar, demonstrar para você, aí que está do outro lado, o entendimento majoritário e qual é a espécie da natureza jurídica que é utilizada no Brasil, em regra, para a quantificação do quantum indenizatório por danos imateriais, em especial, nesse momento, o dano moral in re ipsa e o dano moral subjetivo. Então, vamos lá. Nós temos aqui três correntes existentes quanto à natureza jurídica da indenização por danos morais. A primeira corrente que o professor Palomares traz para vocês é a corrente que defende que a natureza jurídica do dano moral reparatório vai ser meramente reparador ou meramente compensatório, não havendo qualquer disciplinador ou caráter pedagógico. Significa dizer o seguinte: se o fornecedor ele comete um ato ilícito ou um abuso de direito e que desse ato ilícito ou abuso de direito agrida direito alheio ou cause prejuízo, perdas e danos ao consumidor, quando o consumidor ingressar com a sua ação no judiciário e o judiciário entender que é seu direito ser reparado por dano moral, o judiciário não vai estar praticamente nem aí com a questão do fornecedor, do caráter pedagógico, de punição do fornecedor. Pelo contrário, ele simplesmente vai pensar na reparação da vítima. Então, nessa situação, pode ser enumerado várias formas de auferir esse quanto indenizatório final. O valor socioeconômico da vítima, a questão do seu caráter cultural, se a vítima tem ensino superior, ensino fundamental, se não tem, se a vítima ganha X, Y, Z reais por mês, ou R$1.000, ou milhões de reais. O que busca aí com a primeira corrente é apenas e tão somente a reparação in totum ou in integrum da vítima, pouco importando o caráter punitivo aí, ou pedagógico da condenação. Então, essa primeira teoria, ela já posso adiantar para você que está aí do outro lado nos ouvindo, ela não é utilizada no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos a cultura de apenas e tão somente reparar a vítima e não gerar consequências ou efeitos diretamente para o fornecedor, que fique bem claro. Então, essa primeira corrente que o professor Palomares está ensinando a você que está aí do outro lado, ela não é aplicada aqui no Brasil, porque ela visa apenas o caráter reparatório ou compensatório da vítima. Leia-se consumidor que sofreu perdas e danos em decorrente de um fato ou de um fato
fato do consumo ou até mesmo de um vício decorrente depois que se torne um fato por conta do abuso de direito, tudo bem? Então, essa é a primeira noção que nós temos aí quanto à natureza jurídica, o critério ou caráter reparatório ou compensatório. Então eu trago aqui, essa corrente encontra-se ultrapassada na jurisprudência, pois a indenização deve ser encarada como mais do que uma mera reparação, né? Então, se fosse uma mera reparação, perderia o sentido do instituto do dano moral, né? Aí constitucionalmente garantido. Perdas e danos, repara. Perdas e danos, repara. Perdas e danos, repara. E aí? Como é que vai ficar a questão do interesse social do Código de Defesa do Consumidor? Lembra que nós estudamos lá nos módulos passados que o Código de Defesa do Consumidor é matéria de ordem pública e de interesse social? Então, se eu só reparo a vítima, reparo várias vítimas e não gero consequências para esse fornecedor, é óbvio que esse fornecedor ele vai continuar reincidindo aí nas suas práticas abusivas e ilícitas, não alterando assim de alguma maneira a realidade vivenciada pela sociedade, com o aumento da qualidade ou até mesmo com a promoção aí da segurança mínima necessária para a veiculação de produtos ou serviços no mercado de consumo. Então, nós temos aí que esse critério meramente reparador, ele não é mais utilizado na jurisprudência nacional, justamente pelo fato de não atingir a finalidade social do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, dessa teoria surgiu um novo entendimento, que é a nossa segunda corrente. Ela defende que a indenização vai ter um caráter punitivo ou disciplinador. Essa tese, como eu trago aqui para vocês no slide, no material, ela é adotada nos Estados Unidos e tem como conceito a tão famosa punitive damages, né? Que nada mais é do que sanção, punição ou indenização, punição. Então, olha só a inversão. Nós temos primeiro uma situação em que defende-se apenas e tão somente a reparação da vítima. Então, vai levar sempre em consideração o quadro socioeconômico da vítima, assim como a sua questão cultural. Então, se a vítima é paupérrima, a indenização, logicamente, para evitar o enriquecimento ilícito, vai ser uma indenização ínfima. Podemos imaginar, independentemente dela ser paupérrima, mas essa reparação estar intimamente ligada com o valor do dano sofrido. Exemplificando, uma cobrança indevida de R$ 9,99, num contrato de telefonia, o judiciário irá se basilar apenas e tão somente na cobrança de R$ 9,99. Então vai levar lá em consideração que o valor é ínfimo, e aí o que vai acontecer? Eu vou reparar infimamente. Então não vai gerar aí o interesse social, não vai transformar a realidade, e aquele fornecedor vai permanecer com certeza reincidindo aí na prática abusiva ou ilícita de cobrar indevidamente do consumidor esse valor residual, esse valor pequeno. Porque vai compensar. Partindo dessa situação que estava compensando, fazendo uma análise de direito comparado, nos Estados Unidos é muito aplicado a punitive damages, né? Punitive damages, como eu acabei de explicar para você, que está aí do outro lado, é a situação em que eu não vou estar preocupado com a vítima, com a reparação da vítima, mas eu vou estar intimamente preocupado apenas e tão somente com o critério pedagógico, ou seja, com a situação de disciplinar aquele agente causador do dano, pouco importando se a vítima vai se enriquecer. Exemplificando, nós temos um caso clássico aí de uma rede de fast food que vendia-se café. Isso lá nos Estados Unidos, só para você que está aí do outro lado ter uma ideia de como funciona o punitive damage. Então, vendia café. E o café vinha naqueles copinhos de isopor tampadinho. E aí tinha que quebrar a pontinha desse copinho para poder tomar aquela bebida. Pois bem, o consumidor foi lá e comprou essa bebida, e quando ele quebrou o copinho e virou, óbvio, ele estava tomando café e queimou a boca. Queimou a boca. O consumidor tentou fazer de todas as formas um acordo com aquela empresa, aquela rede de fast food, e a rede falou que não tinha por que fazer um acordo, porque o consumidor sabia que a bebida era quente, então ele tinha também aí que ter os seus cuidados. Aqui no Brasil, se fosse essa situação, nós aprendemos já nos módulos passados excludentes de responsabilidade civil.
Então, uma das excludentes de responsabilidade civil seria culpa exclusiva do consumidor. Ou até mesmo uma atenuante, culpa concorrente entre consumidor e fornecedor. Mas nós não estamos neste exemplo aqui no Brasil, estamos lá nos Estados Unidos e não que não tenha essa excludente de responsabilidade civil naquele direito alienígena, tem também. Mas lá vigora o princípio, e o princípio da informação, que é levado muito a sério. Eu lembro que nós já também aprendemos aqui, em módulos passados, o discurso de John Kennedy, lá na década de 1960, elevando a meta-princípio do direito do consumidor, o princípio da informação. E isso é levado muito a sério naquele país. Então, o consumidor, esgotada a via administrativa, tentou-se um acordo e não conseguiu, entrou com a sua competente ação judicial. E o que aconteceu foi o seguinte: aquela rede de fast food foi condenada a mais de $1 milhão pelo fato de não colocar a informação clara e precisa de que poderia estar com uma bebida quente naquele copo e lhe causar danos. Então, o que aconteceu? Além da condenação de $1 milhão, né, $1 milhão, perdão, essa condenação foi para o consumidor. Imagina isso no Brasil, ia virar loteria. Não é isso que nós estamos propondo aqui, mas há de se ter uma evolução na terceira corrente que eu logo mais vou explicar aí para você que está nos assistindo. Então, o que acontece? Chegou aqui nos Estados Unidos, $1 milhão, o que mais foi que a empresa teve que fazer? Ela recolheu os copos de todas as suas redes de fast food, de todas as suas lojas, mundo afora, e teve que retificar o que estava escrito no copo. Então, a partir daquela condenação, por mais que soubesse que o copo estava quente, a bebida era quente, mas isso para um adulto que pediu, imagina para uma criança, imagina para uma pessoa que você compra este copo e entrega. Lembra que a gente falou que o consumidor, aprendemos aqui, o consumidor não é aquele apenas que adquire, mas também que utiliza produto ou serviço. Então, você compra aquele café, entrega para a pessoa segura, está frio, porque o calor não passa pelo copo, mas quando ela vai tomar está extremamente quente ou estupidamente quente e pode causar dano, né? Um fato do produto ou do serviço. Então, pensando nessa situação, lá nos Estados Unidos, o que vigorou neste caso foi a punitives damage. Puniu-se para, de forma exemplar, não cometer mais este abuso de direito por omissão, no caso do direito à informação. Então, o consumidor levou uma bolada milionária e a rede, evidentemente, teve aí que refazer todos os seus copos, colocando a informação cuidado, bebida quente, trazendo assim a situação de colocar à tona o princípio da informação e trazendo também, se fosse aqui no Código de Defesa do Consumidor Nacional, aí o interesse social, os fins sociais da nossa querida legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, que nós estamos aqui destrinchando para você que está aí deste outro lado, na questão da responsabilidade civil, dano moral ou mero aborrecimento. Então, nós temos aí nos Estados Unidos a possibilidade do punitives damage. Aqui no Brasil, nós temos casos raríssimos que foi aplicada essa teoria do punitives damage, mas a nossa jurisprudência encontra forte resistência em contrapartida à famigerada também tese do enriquecimento ilícito. A tese do enriquecimento ilícito eu vou deixar aí plantado uma curiosidade para você que está do outro lado e aí fazer um convite. Nós vamos também fazer esses módulos presenciais e aí convido já você, desde já, a participar também aqui presencialmente conosco na LAC Concursos. Fique atento, todas as datas e horários serão disponíveis no próprio site da LAC Concursos. Bom, continuando, nós temos a terceira corrente, e aí sim é uma corrente mista, é uma corrente que nem é só reparatória e também não é apenas punitiva. Essa corrente tenta trazer um equilíbrio entre as duas correntes anteriores. Então nós tínhamos a corrente meramente reparatória e nós tínhamos a corrente meramente punitiva. Agora nós vamos tentar unir essas duas correntes, que é o que o Brasil tenta colocar na prática. Então vamos lá. Eu tenho terceira corrente quanto à natureza jurídica. A indenização por danos morais será ou está revestida de um caráter principal reparatório. Perceba, o caráter principal sempre vai ser
reparar a vítima, porque é ela que sofreu o dano diretamente ou até mesmo indireto, como a gente aprendeu também nos módulos passados, o dano moral ricocheteado ou indireto. Então eu tenho lá o principal caráter reparatório e também um caráter pedagógico ou disciplinador acessório. Justamente para quê? Para coibir a reincidência de condutas ilícitas ou abusivas de direito que possam aí lesar não só aqueles microdanos, como também nós já aprendemos, mas a união desses microdanos que formam um macrodano. Então eu vou analisar, sopesar no caso concreto, toda a questão fática e toda a questão concreta. Lembra aquilo que a gente aprendeu também? Então eu tenho que analisar o fato e tenho que analisar a concretude desse fato. Analisei essas duas situações, o que vai acontecer? O magistrado, ou o Poder Judiciário, mais precisamente falando, a jurisdição, ela vai analisar o critério bifásico ou pedagógico e também reparatório. Ela vai verificar, vai tentar equalizar uma indenização que não enriqueça a vítima, mas a repare, aquela restituto in integrum, tenta reparar ao máximo a lesão imaterial que ela sofreu em decorrência do ato, do abuso de direito ou do ato ilícito cometido pelo fornecedor. E de outra forma, também do outro lado, ela vai tentar equilibrar, que não seja tão pequena essa reparação, que continue estimulando essa prática reiterada por esse fornecedor. Então, não é uma tarefa das mais fáceis para o Poder Judiciário equilibrar esse quanto indenizatório com a terceira categoria, que é o caráter punitivo pedagógico ou reparador disciplinador. Tudo bem? Aqui no Brasil, nós temos o entendimento pacífico, que é utilizado a terceira corrente. Então, primeiro, eu reparo a vítima. Reparada a vítima, eu vou verificar se aquele valor da reparação serviu para os fins sociais que a legislação consumerista estabelece no seu artigo 1º. Não está surtindo efeito aquela reparação, eu já indenizei, a vítima já está indenizada, mas o fornecedor vai continuar reincidindo decorrente do poderio econômico dele. O que eu vou fazer? Eu vou elevar essa condenação, logicamente evitando um enriquecimento para não utilizar da justiça em decorrência da cultura brasileira como uma grande loteria, mas eu vou elevar até um limite necessário essa condenação para que surta o efeito pedagógico para os fornecedores. Na prática, quem milita muito no âmbito dos juizados especiais vai perceber que existem clientes da justiça, né? E esses clientes da justiça geralmente são grandes organizações financeiras, bancos financeiras, as fornecedoras de serviços essenciais, energia elétrica, saneamento básico, distribuição de água e também a questão das telefonias. Só esses três grandes grupos ocupam mais de 80% das demandas distribuídas em sede de juizado especial. Esses dados, quem nos traz é o próprio CNJ. São relações de consumo e que são esses três grandes clientes do judiciário. Então vem aqui o primeiro questionamento, antes de nós entrarmos nos módulos seguintes acerca da famigerada teoria do mero aborrecimento. Se nós estamos aprendendo com o professor Palomares toda a evolução histórica da responsabilidade civil, nós aprendemos praticamente quase todos os fundamentos para se responsabilizar um fornecedor inadimplente com suas obrigações em decorrente de abuso ou também decorrente de ato ilícito. E aí eu tenho aí a situação em que o Poder Judiciário acaba com o valor da indenização tão baixa hoje em dia que acaba não desestimulando a prática reiterada do fornecedor no abuso ou no ato ilícito. Então, essa teoria ou essa terceira corrente da natureza jurídica há de ser discutida no próprio processo. Então fica aí uma dica já para você que está começando a advogar ou que já advoga há algum tempo. Quem já advoga há algum tempo, dá uma atualizada aí na petição. Quem está começando a advogar, montando as suas petições, os seus modelos, é interessante abrir um tópico para falar justamente da questão reparatória e pedagógica da condenação, frisando, inclusive, que o caráter principal é reparador, sendo acessório disciplinador. Mas o reparador, uma vez satisfeito,
e o disciplinador insatisfeito em razão do quantum pequeno, o que vai acontecer? Aumenta-se a reparação para que tenha uma certa punição, para que tenha uma certa pedagogia, um ensinamento para aquele fornecedor inadimplente, assim, olha, fornecedor, presta atenção, agora você não vai ser mais condenado em X, eu estou te condenando em 2X pelo mesmo ato ilícito ou abuso de direito em razão da prática reiterada. Comece a repensar os seus métodos. E assim o judiciário consegue ter o papel ativo de transformação da sociedade, que é conforme o artigo 5º, inciso 32 da Constituição, prevê como direito fundamental. E aí, dever do Estado. Não podemos deixar de lembrar, o Poder Judiciário está inserido em um dos poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses 3 poderes compõem o poder do Estado. E lá fala, ao Estado compete a defesa do consumidor. Então, o Judiciário, ele também vai trabalhar a questão da função social através do caráter acessório disciplinador da sua reparabilidade civil, no caso de uma condenação aí por danos imateriais. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Nós temos aqui, guarde essa dúvida aí, como eu já disse no bloco passado, que nós vamos trabalhar muito a questão do mero aborrecimento e o dano moral presencialmente aqui na LAC. Então, já deixo aí para vocês, já reserve, bloqueie aí sua agenda, uma possível data que vai ser lançado no site da LAC aqui. Presencialmente eu vou ter a oportunidade de conhecer você e tirar todas as dúvidas que porventura possam aparecer, surgir aí nesse universo de informações que nós estamos passando para você. Então, a gente tem aqui a tese, ainda que tenha prevalecido na jurisprudência pátria, então é praticamente unânime essa tese na nossa jurisprudência. Nessa linha de raciocínio, não podemos imaginar um tabelamento dos danos morais, por atentar primeiramente à sua especialidade. E, segundo, parte da isonomia constitucional, bem como, em segundo lugar, a violação das cláusulas gerais da tutela da pessoa humana, constante no artigo 1º e até o 7º da Constituição Federal. Então, o que é que o professor Palomares quis dizer com tabelamento? É vedado no ordenamento jurídico, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, um tabelamento do valor do dano moral ou do dano imaterial. Cada pessoa cada processo vai ter que ser analisado de forma individual, lembra? O caso em concreto ou o caso propriamente dito, né? De fato. Então eu tenho que ter o caso analisado individualmente, por mais que eu tenha questões idênticas. Então vamos lá. Atraso de voo. Professor, já dei esse exemplo lá atrás, vou repetir aqui só para frisar. O atraso de voo pode ser de 2 horas para o professor Palomares e pode ser de 2 horas para o professor Luiz, aqui da LAC. Legal. Mas podem conter circunstâncias e elementos nesse processo que não só por si só o atraso de voo vai ensejar 3, 4 mil reais de indenização para nós dois. Vamos supor que hoje eu perdi a oportunidade de gravar para você que está aí do outro lado, em razão de um atraso de voo. O meu dano tem que ser majorado daquele que o professor Luiz simplesmente perdeu o voo. Deixou de embarcar em 2 horas, não tinha nenhum outro compromisso, apenas e tão somente teve o desvio produtivo da sua vida. Então, o magistrado ele vai ter que sopesar essa situação, não podendo haver o tabelamento, seja expresso ou tácito aí do Poder Judiciário. Nós sabemos que muitas vezes a negativação indevida é X mil reais por indenização, independentemente do que acontecer decorrente dessa negativação indevida. Óbvio que não é independentemente. Se o doutor advogado ou advogada que está nos assistindo, ou o jovem advogado, ou até mesmo futuro advogado que vai ser, ou os membros do Poder Judiciário, tem que ser analisado com sensibilidade todo o caso consumerista. Então vamos lá. Houve aí a situação em que houve o atraso de voo. Legal. Se o doutor advogado ou advogada ele ingressar no judiciário e não colocar os elementos acessórios, ou seja, decorrentes desse atraso de voo, como no caso, o professor Palomares perdeu aqui a oportunidade de lecionar para você hoje porque estava com o voo atrasado. Se o advogado simplesmente ingressar com a ação alegando indenização em razão do atraso de voo por 2 horas, conforme entendimento unânime da jurisprudência, o
o magistrado ele não vai ter bola de cristal, a jurisdição não vai ter bola de cristal de adivinhar que o professor Palomares não conseguiu gravar aqui na LAC, que poderia ser uma agravante aí para aumentar o quantum indenizatório, o caráter reparatório e também disciplinador do acessório aqui que nós estamos aprendendo. Agora, se simplesmente o advogado colocar lá, o professor Palomares teve atraso de 2 horas de voo, portanto requer indenização. Professor Luiz teve 2 horas de atraso de voo, portanto quer indenização. Óbvio que o Poder Judiciário vai analisar com o mesmo peso, com a mesma medida e vai dar praticamente o mesmo valor indenizatório para esses 2 casos. Agora notem a diferença. Professor Palomares teve o atraso de voo de 2 horas e não conseguiu lecionar ou assumir ou honrar com seus compromissos assumidos conforme documentos tais comprovam. Professor Luiz simplesmente quer indenização pelo atraso de 2 horas de voo, conforme jurisprudência nacional unânime. O que vai acontecer? São 2 casos idênticos de atraso de voo, porém que geraram consequências distintas. E essas consequências têm que ser muito bem discorridas pelo profissional do direito que vai ingressar com a ação judicial, justamente para que aí sim possa ter este equilíbrio, um aumento na sua reparação em decorrência das consequências nefastas do abuso de direito ou do ato ilícito cometido aí pelo fornecedor inadimplente. Bom, feito esse esclarecimento, nós temos aqui ainda quanto ao quantum indenizatório. A quantificação, em regra, vai ser realizada pela extensão do dano. Então, a questão que eu estava dando de exemplo aqui, que é a situação das consequências do dano, a extensão dele vai ser levada em consideração pelo magistrado. E como eu disse, o Poder Judiciário não tem bola de cristal. Então, o momento adequado para você colocar todas as informações necessárias para convencimento aí do entendimento jurisdicional é na sua petição inicial. É ali que é a peça que não pode faltar elemento algum, porque depois você perde essa oportunidade lá à frente, segundo as regras processuais. Então eu tenho a extensão do dano, depois as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos. Isso aqui é um ponto muito polêmico que existe na doutrina e na jurisprudência, ou seja, na prática, porque muitas vezes nós vemos aí atraso de voo, o mesmo exemplo, atraso de voo de um advogado e atraso de voo de um magistrado. Se o advogado não conseguir comprovar a sua renda que seja igual, equivalente ou até superior de um magistrado, muito provavelmente o advogado vai ter o seu quanto indenizatório menor do que o quanto indenizatório de um magistrado. Por que isso, professor? Justamente para evitar o enriquecimento ilícito. O caráter reparatório, no seguinte sentido, olha, se eu não sei quanto ele ganha, eu vou ter uma previsão do que ele ganha, né? E aí eu vou basilar conforme o homem comum. Então, vai ganhar lá seus 5 mil. Então, isso serve para indenizá-lo. Agora, eu sei quanto ganha um magistrado. O magistrado bruto ganha mais de 20 mil reais. Então, se eu der uma condenação de 5 mil reais para um magistrado, isso não vai ter o efeito reparador. Então, eu não posso dar a mesma condenação de 5 mil ali para um cidadão comum, para um advogado que não comprova suas rendas, igual, equivalente ou superior de um magistrado, e aí não vai ter os efeitos. Lembra, o caráter principal é o reparador. Então não vai reparar 5 mil. Por isso, muitas vezes, de forma equivocada e também leiga, muitos acabam jogando pedra ao Poder Judiciário com esses entendimentos sem entender os critérios. E um dos critérios é a análise socioeconômica e cultural dos envolvidos. Então, 5 mil reais indenizaria, por assim dizer, um trabalhador que recebe 2, 3 salários mínimos por mês. Mas 5 mil reais não indenizaria, não repararia a extensão do dano de um magistrado. Então, por isso que a extensão do dano tem que ser analisada justamente com o critério socioeconômico. Essa equalização aí vai ser sopesada pelo magistrado de direito que vai analisar o caso concreto e vai, evidentemente, nesse caso, dar 15 mil, 10, 15, 20 mil reais de indenização ou mais para o mesmo caso. Tá? Então nós temos que analisar. Pode não ser um magistrado, pode ser um empresário, pode ser uma empresa. Nós aprendemos também que a empresa sofre dano moral. E nós aprendemos também que a empresa é consumidora. Então, se a empresa sofreu dano moral, ela também, o judiciário vai ter que sopesar aí a sua caneta, né?
vai ter que analisar o caso concreto, levando em consideração a extensão do dano, o aspecto sociocultural aí dos envolvidos, bem como as condições psicológicas das partes. No caso da pessoa jurídica, nós não vamos ter essa análise, porque o que vai ser analisado aqui não é a subjetividade, mas o dano moral in re ipsa, o abalo ou a repercussão social daquela atitude que é abusiva ou até mesmo ilícita, né? E aí, das partes, e como último critério de quantificação do dano moral, se for subjetivo, o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Nós aprendemos também que existe a responsabilidade civil subjetiva no Código de Defesa do Consumidor para os profissionais liberais, né? Então, se for neste caso específico, também será levado em consideração o grau de culpa do agente causador do dano, do terceiro ou da própria vítima no caso de culpa concorrente. Lembrando que nós aprendemos nos módulos passados culpa lata, culpa grave, culpa leve, culpa levíssima, né? Então, vamos recordando, né? Só pegar lá, entrar no nosso módulo passado, um dos nossos módulos passados, identificar essa aula, somar junto com este módulo, que muito provavelmente algumas dificuldades que você, ou algumas dúvidas que você mesmo tinha quanto ao critério de quantificação do dano moral ou dos danos imateriais, acredito que agora todos foram desmistificados, lhe auxiliando aí no seu peticionamento ou até mesmo no seu julgamento. Continuando aqui a questão das espécies, do quanto indenizatório do dano moral, nós temos aí a situação de algumas outras espécies de dano, né? Nós aprendemos dano moral objetivo, dano moral subjetivo, provado, presumido, aprendemos os critérios de quantificação e agora eu vou apresentar para vocês mais algumas espécies de dano extrapatrimonial, como o caso do dano estético, né? O dano estético também pode ser cumulado com dano moral. Então, aquele exemplo da depilação a laser que eu dei, vou reprisar aqui para vocês. A pessoa vai fazer depilação a laser das suas partes íntimas e, além de ter sido queimado, sofreu cicatrizes dessa queimadura. Então, pode ter a indenização por dano moral, juntamente com o dano estético, que, nas palavras aqui de Teresa Âncora Lopes, define que, na concepção clássica, que vem lá de Aristóteles, a estética é uma ciência prática ou normativa que dá regras de fazer ao humano sob o aspecto do belo. Portanto, é a ciência que tem como objeto material a atividade humana fazer e como objeto forma o espectro sobre o que é encarado esse fazer, o belo. É claro que quando falamos em dano estético, estamos querendo significar a lesão à beleza física, ou seja, a harmonia das formas externas de alguém. Por outro lado, o que é belo é relativo. Então, ao judiciário, ao apreciar um prejuízo estético, deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era. A responsabilidade aqui vai ser objetiva, ou seja, em re ipsa. Então, brincando um pouco aqui com a questão da lesão estética, se você é feio e ficou mais feio, pode sim pleitear a indenização por danos estéticos mais o dano moral. Se você era lindo e ficou menos bonito, pode também ingressar com essa situação. Perceba, não tem nada a ver com beleza, por mais que o nome fale dano estético, mas sim tem a ver com a harmonia, aí sim, a harmonia perfeita do seu corpo. Então, se você tem um dedo que ele é extirpado, suprimido, você tem lesão estética, mais a lesão moral, tudo bem? E ambos podem ser cumulados. Então, feita essa distinção, nós temos aqui que o STJ entende aí pela distinção entre os dois, e fechando, concluindo para vocês, nós temos aí que, em regra, os danos estéticos estão presentes quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atinjam a dignidade humana. Então, olha só que interessante. A galera, os profissionais que trabalham na área penal, tem muito a questão dos danos estéticos. Então seria interessante, por exemplo, não milito na área civil, eu milito na área penal. Meu cliente sofreu cortes superficiais, fecha uma parceria com o escritório
civil e esse escritório civil pleiteia as indenizações por danos imateriais na modalidade estética. Olha que nicho de mercado sensacional que eu estou deixando aí para vocês. Para você em especial. E aí, caminhando para o final da nossa aula, nós temos outras espécies. Dano moral coletivo, que é aquele dano que atinge ao mesmo tempo vários direitos da personalidade de pessoas determinadas ou determináveis. Então, um grupo de pessoas que eu consigo identificar e esse grupo de pessoas sofreu dano imaterial na modalidade moral. Então, há essa possibilidade, conforme o artigo 6º, inciso 6º do CDC. Convido você a uma leitura obrigatória aí deste inciso. E o objeto sempre vai ser a agressão aos direitos individuais homogêneos, ou seja, individuais iguais a todos, e coletivos estrito sensu. A destinação da indenização vai ser para as pessoas vitimadas, determinadas ou determináveis. Então, vai tramitar um processo, uma ACP, geralmente, e esse processo, depois, com o trânsito em julgado, cada pessoa determinada pode se habilitar para requerer sua fração indenizatória. Também existe os danos morais sociais, que Antônio Junqueira nos ensina o seguinte: por sua vez, são lesões à sociedade no nível de vida, tanto por rebaixamento do seu patrimônio moral, principalmente em respeito da segurança, quanto por diminuição da sua qualidade de vida. Então, geralmente, os danos sociais é por omissão. E esse dano patrimonial pode ter o dano patrimonial e extrapatrimonial na circunferência de danos sociais. Concluindo, decorrem de condutas socialmente reprováveis ou comportamentos exemplares negativos. O objeto vai ser a agressão a direitos difusos, então eu não consigo identificar quem são as vítimas, né? Vítimas indeterminadas ou indetermináveis. O fundamento também é o 6º do Código de Defesa do Consumidor. E aqui a destinação do valor não vai ter essa unanimidade que nem tem na ação civil pública para direitos coletivos, mas há uma certa tendência de que os valores decorrentes de indenizações sociais vá para fundos públicos, né? E aí, nós temos o nosso momento jurisprudencial, apenas e tão somente para demonstrar a você que está aí nos assistindo, aqui ó, tempo de atendimento presencial em agências bancárias, dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Artigo 4º, função social, né, interesse social, função social do Código de Defesa do Consumidor, máximo aproveitamento dos recursos produtivos, dano moral coletivo. Ofensa injusta e intolerável, valores essenciais da sociedade, função punitiva, repressiva e redistributiva. Olha só que bacana, tudo que nós aprendemos nesse bloco. Decisão recentíssima do STJ, mais precisamente de 8 de fevereiro de 2019. Então, o STJ reconhecendo dano moral coletivo para o caso de fila de banco, atraso em fila de banco ou espera demasiada em fila de banco. E caminhando para o fim, nós temos outra decisão também do STJ, agora um pouco mais antiga, de 2014, em que lá nos juizados especiais, direito do consumidor, agência bancária, fila, tempo de espera, ação e indenização por danos morais, julgamento ultrapetita, reclamação procedente. Então nós temos aqui, nos termos do enunciado da jornada dos direitos civis, danos sociais, difusos e coletivos, que podem ser reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. Assim, ainda que o autor da ação tivesse apresentado o pedido de fixação de dano social, há ausência de legitimidade da parte para pleitear. Isto aqui, exemplificando para sacramentarmos esse bloco, não pode eu, que tenho direito individual, pleitear direito alheio. Então eu não posso pedir na minha petição inicial individual a questão do dano social, remetendo o valor da minha indenização para um fundo. Quem pode fazer isso são os legitimados. Lembra que nós trabalhamos os legitimados? Ministério Público, Defensoria Pública, entidades de classes e associações civis sem fins lucrativos, com no mínimo 1 ano de constituição. Tudo bem? Então, praticamente esgotamos o tema desse nosso bloco. Gostei muito da sua audiência, quero que você continue conosco. Então, a questão da nossa revisão aí no início da aula é muito importante, toda aula você já dá uma revisada e conto com a sua presença até o final aí do nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima.